tem até uma história engraçada do meu avô, cara. Que quando ele virou pra mim e falou assim, você tá trabalhando com o quê? Eu falei, eu sou chefe de cozinha. Eu falei, mas você não vai arrumar um emprego de homem, não? Eu comecei a fazer cursos voltados à culinária muito cedo. Igual a minha família sempre amou muito um churrasco. E eu lembro que tinha um vizinho do meu cunhado, cara, que ele amava churrasco. E ele me falou de um livro uma vez que chamava Alquimia do Churrasco. E eu tinha uns 14, 13 anos e eu falei assim, cara, eu vou ser o churrasqueiro da minha família. Minha família, ela é muito da cozinha. Daquela coisa de receber os parentes na cozinha, de fazer as comidas dos finais de semana. Sempre teve muita disso, além de que minha mãe, por muito tempo, foi salgadeira, ela mexeu com isso, então, assim, já enraizou em mim o gosto por comer, né? Que eu acho que é o primeiro passo para você trabalhar na área, é você gostar de comer. Então, assim, por conta disso, de sempre ter vindo de um berço culinário, eu criei esse gosto, e que depois virou, de fato, uma aptidão e tal, e não poderia ser diferente. Eu acho que caminhou tudo para mim trabalhar com isso. Surgiu uma oportunidade de trabalhar de auxiliar de cozinha no salão. E eu fui trabalhar lá, cara. Eu lembro que na época era auxiliar mesmo, assim, eu acho que eu nunca descasquei tanta batata na minha vida. Era engraçado. Eu trabalhei na época com o chefe Juan, cara muito top, tinha uma experiência, fazia uns pratos maravilhosos e já me ensinou muita coisa naquela época, né? Então, assim, aí depois disso eu dei uma pausa, aí para realmente estudar a fundo, para aprender mais, aí foi quando eu tive a oportunidade de ir para a roupa. Não foi nada fácil, porque na época eu tinha muita desconfiança no meu trabalho, porque eu não exercia a função. E eu, por ser irmão de um dos donos, a cobrança ainda era maior. E pouca gente sabe disso e é muito interessante falar. Eu tenho um cara que hoje ele é meu cozinheiro, mas em todos os lugares ele sempre esteve comigo e para onde eu vou eu levo ele, que é o Gabriel Rodrigues. Ele comandava a cozinha da Hope porque o chefe da Hope tinha saído. E ele que estavam na frente dos hambúrgueres. E na época que eu entrei na Hope, eu estava começando concursos e ainda não era focado em hambúrgueres em si. E foi o Gabriel que me passou, ele que me ensinou. O primeiro blend que eu fiz na minha vida foi ele que me ensinou. Depois desse primeiro passo, eu comecei a realmente falar assim, não, cara, eu quero me aprofundar nessa área, nesse assunto. E foi onde eu comecei a pegar mais cursos, coisas sobre o street food. E é onde eu fui me aperfeiçoando. No momento que eu comecei ele viu pra mim e falou assim, Clezinho, a partir de hoje é você que vai dominar aí, cara, porque você sabe muito mais do que eu. E assim, se não fosse um cara do coração enorme, um cara que não tem um ego, né, gritante, nunca teria acontecido. E graças a Deus deu muito certo. Hoje eu sou conhecido mais pela parte de hambúrguer, essas coisas assim, do que propriamente pela alta culinária ou coisas do tipo, né? Teve uma coisa muito bacana, uma vez eu fui no Amsterdã Pub, que é lá em BH, e eu tava no show e uma das bandas que tava tocando eram bandas que iam na Hope também, né, do circuito do rock. E eu tô lá na plateia, aí o cara em cima do palco falou assim, ó, o Clezinho da Hope, cara, é o melhor sanduíche que eu já comi na minha vida. Isso, assim, é do caramba. Eu gosto de arte. Não gosto de ser um artista, mas eu gosto da questão de apreciar a arte em si. E um cara que eu sempre gostei muito da história em si era o Beethoven. Pelo fato dele ter ficado surdo e ser um músico, né, um maestro e tal, e ele compor orquestras surdo. E aí isso sempre me pegou de uma forma legal. E quando eu comecei a estudar cozinha, eu fui apresentado, não pessoalmente, mas eu vi a história de um chefe americano, que é o Grant Achatz, que ele tem a cozinha dele é assim, expressionista total, sai do conceito comum. E a história dele, cara, ele teve um câncer na garganta, onde ele fez um tratamento, que era um tratamento inovador na época, que ele perdeu todas as papilas degustativas dele. E assim, cara, é a mesma coisa do músico que ele não escuta,
um chefe de cozinha que não sente o gosto. Eu comecei a ver aquilo, cara, e ele só com a questão do próprio conceito, que na cozinha você tem elementos que você sabe que X com Y vai dar um resultado. E ele foi montando pratos dessa forma, cara. E ele ganhou estrelas Michelin, que é o prêmio máximo da gastronomia, com esse câncer. Felizmente, ele conseguiu se curar do câncer. Elas voltaram, né, as papilas gustativas dele, que ele voltou a cozinhar de forma esplêndida, né, como já era antes. As pessoas acham que o prato por exemplo, você faz lá um prato totalmente equilibrado, aí o cara experimenta um pedaço, esse aqui tá salgado, esse aqui tá ácido demais. Mas a intenção não é você experimentar cada coisa, é um prato. Então você tem que experimentar tudo junto, que aquilo vai te contar uma história. Então aquela acidez vai equilibrar com um pouco mais de doçor. Então, assim, tem um sentido do prato ser daquela forma. E existe uma gourmetização mesmo da área, que as pessoas usam isso como um tom pejorativo, né? De, estão gourmetizando tudo. Isso é um reflexo social, isso significa que a gente está tendo mais acesso à gastronomia, por isso você tem um público hoje mais exigente. Então você tem sim que gourmetizar as coisas. E gourmetizar não é pegar um prato comum, igual todo mundo fala, e mexer nele aqui um pouquinho e vender ele a 400% do valor dele. Não, não é isso. É você usar elementos, é você mudar formas de preparo, é você trabalhar com ingredientes de qualidade. Então isso tudo está envolvido nessa questão da gourmetização, que não é algo ruim, que é algo necessário. Eu acho que não dá para resumir em um sentimento, né? São vários. E acho que o primeiro que vem sempre é a responsabilidade. É a responsabilidade de você saber que tá vindo pessoas que você não conhece, que elas estão tirando um momento do dia delas, da noite delas, para saírem, vir à mesa e degustar um prato. E para mim a mesa é muito importante. É um momento familiar. Você está na mesa é um momento familiar. Eu acho que é o momento de maior entrega que uma família existe. É a mesa, é um jantar, é um almoço. E a pessoa te dá a responsabilidade e o prazer de servi-la nesse momento é algo tão grandioso. Muitas pessoas não têm noção disso. Mas para nós, que pelo menos eu acho que a maioria dos chefs vem dessa forma, é uma responsabilidade sem tamanho. Você poder preparar aquilo ali, a pessoa sentar, apreciar aquilo e se sentir satisfeita. Não é algo barato, não é algo comum, porque tem muita gente falar da nossa realidade. Você sair hoje para gastar 200, 300 reais uma noite para você comer, beber, apreciar, não é algo barato. É algo que às vezes tem muitas famílias, muitas pessoas que têm que ficar assim, cara, vamos esperar um pouquinho que a gente quer ir em tal lugar. E espera aquilo ali e você conseguir entregar o que a pessoa esperou, a pessoa virar para você e falar assim, eu senti abraçado pela sua refeição. Cara, isso não tem explicação de você poder falar assim, cara, é uma sensação, primeiro da responsabilidade e depois de uma satisfação pessoal da pessoa gostar do que você apresentou ali para ela, do que ela comeu. Então eu acho que é isso mesmo, cara. É vários sentimentos, mas o mais importante é a responsabilidade.